Graça e paz, meus amados irmãos da Igreja Batista de Maragos de Pinho. É um prazer, mais uma vez, estar me comunicando com vocês, desta feita através de uma rede social. A pedido do nosso amado pastor Luciano, eu vou lhes trazer nesse momento uma reflexão da palavra de Deus. E Deus colocou em meu coração o Salmo 92, um salmo que tem lições profundas para as nossas vidas. E ele começa dizendo assim: é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, proclamar teu amor pela manhã e à noite tua fidelidade, com instrumento de 10 cordas, com saltério e ao som solene de harpa. O Senhor, tu me alegraste com teus feitos, exultarei com as obras das tuas mãos. Senhor, como são grandes as tuas obras, como são profundos os teus pensamentos. O insensato não compreende, o tolo não entende isto. Os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam o mal, para que sejam destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és exaltado para sempre, pois teus inimigos, Senhor, teus inimigos perecerão. Todos os que praticam o mal serão dispersos. Tu tens aumentado o meu poder, como o de boi selvagem. Fui ungido com óleo fresco. Meus olhos já viram o que é feito. Tu que me espreita os meus ouvidos, já ouviram o que sucedeu aos malfeitores que se levantam contra mim. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é minha rocha e nele não há injustiça. Que o Senhor aplique a sua palavra lida em os nossos corações. Este é um salmo de Davi, um salmo em que ele traz lições importantíssimas para nossas vidas. Ele começa nos trazendo uma ideia de louvar ao Senhor em todo o tempo. Louvá-lo independente das circunstâncias. No versículo 1, ele nos traz que é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Isso significa dizer, irmãos, que em qualquer circunstância devemos louvar o nosso Deus. Sabe por quê? O nosso cérebro, ele não tem vontade própria. Ele executa as missões que o nosso corpo, que a nossa mente determina. Então, se eu começo a louvar a Deus, eu reforço meu coração, eu fortaleço meu coração. Se eu começo a dar glórias a Deus, a render graças a Ele, o meu corpo responde às ações do meu cérebro. Então, isso faz com que ele entenda que eu sempre devo ter um coração agradecido. É por isso que a palavra de Deus vai dizer: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para as vossas vidas. Mesmo diante das circunstâncias, devemos sempre louvar e engrandecer ao nosso Deus. Como é bom, eles olham como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores o teu nome, ó Altíssimo. Essa é uma das primeiras lições que nós aprendemos com esse salmo. E a outra lição importantíssima está lá no versículo 5. Ele diz assim: Senhor, como são grandes as tuas obras, como são profundos teus pensamentos. Irmãos, aí a gente lembra do Isaías 55, versículo 8 e 9. Ele diz que os pensamentos do Senhor são muito mais altos que os nossos pensamentos. Assim também como os caminhos do Senhor são muito mais altos que os nossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é distante da terra, assim são os pensamentos também mais altos que os nossos pensamentos. Percebam que ele faz uma comparação do cosmos em relação aos pensamentos nossos, pensamentos de Deus. Então a gente percebe que há uma distância incomensurável, embora saibamos que a ciência diz algumas distâncias
com relação a esse hemisfério, a esse universo, com relação à Terra. Mas é uma coisa aproximada, não é algo muito real. E dentro disso, a gente vai perceber, por exemplo, o diâmetro da Terra é de 12.556 quilômetros em torno da linha do Equador. Imagine, o diâmetro da Terra é 12.756 quilômetros. Então isso mostra o quanto a Terra é grande, não é? Mas perceba. E aí a gente vem aqui agora para o Sol. O Sol é 330 mil vezes maior que a Terra. O Sol é 330 vezes maior que a Terra. Ora, se o Sol, o céu, a Terra está tão longe do céu, e agora ele vem dizendo também que a ciência mostra que o Sol é 330 mil vezes maior que a Terra. Aí ele faz a comparação do nosso pensamento com relação ao pensamento de Deus. Já vimos que não temos a mínima condição de mensurar esse tamanho, essa dimensão entre Deus e o homem. E nós estamos, como dizem os cientistas, somos uma ponta azul no universo. Uma ponta azul no universo. Um pontinho no universo. Por mais que queiramos definir isso, a gente não consegue por palavras. Não consegue. Porque elas são insuficientes para mostrar a grandeza de Deus, o tamanho da sua onisciência, da sua onipotência, da sua onipresença em relação ao homem. Então, esse Salmo 92, na verdade, ele quis, dizer algo em relação ao poder de Deus com relação ao homem, a nós, sua imagem e sua semelhança. Mas aqui tem mais lições mais profundas que eu quero compartilhar com os amados irmãos, que estão nos versículos 12 a seguir. Eu quero me prender a esses versículos 12, que são, assim, eu diria, a chave, bíblica, que a gente chama os versículos principais que vão enfocar a riqueza deste salmo. Quando ele chega aqui no versículo 12, ele diz assim, que os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é minha rocha e nele não há injustiça. Ah, irmãos queridos, aqui temos lições profundas. Eu tenho aprendido uma coisa com os mais experientes, irmãos, pastores, escritores, que têm mergulhado no conhecimento bíblico, que quando há uma comparação da vida cristã com qualquer outro elemento da natureza, especialmente nesse momento aqui, a planta, uma árvore, é porque a gente precisa aprofundar-se um pouquinho nas propriedades desta árvore ou desta planta, para que entendamos o que é que Deus quer falar conosco acerca disso. E aí vamos perceber aqui, ele diz que os justos florescerão como a palmeira. Eu queria voltar um pouquinho antes, que ele fala também do ímpio. Ele fala que os ímpios brotam como a erva e florescem, todos que praticam o mal, para que sejam destruídos para sempre. O que é que a erva? Quais são as propriedades da erva? A erva cresce rápido até, mas a sua vida é perene, a sua vida é rápida, é como se fosse um vapor, acaba-se rapidamente. A erva murcha, ela se destrói com mais facilidade. Mas quando ele vai falar do justo, ele diz que os justos florescerão como a palmeira. E por que Deus nos comparou com a palmeira e depois com o cedro, e crescer como cedro? Aí, irmãos, vamos ver uma história belíssima acerca disso.
coisas profundas Deus quer nos mostrar acerca desta comparação. E são coisas valiosíssimas, são coisas que Deus quer nos mostrar. A primeira coisa é que a palmeira, ela tem mais de 1000 espécies, muitas espécies, vários tipos de palmeira, inclusive a tâmara, o coqueiro, é uma das espécies de palmeira. A gente não vai se aprofundar especificamente por cada uma delas, porque teríamos também grandes lições para as nossas vidas. A primeira característica que eu queria compartilhar com os irmãos é que a palmeira, ela cresce de até 40 metros, até outros estudos dizem que ela vai até 60 metros de altura. É uma altura fantástica. A palmeira é notada pelo seu crescimento vertical. E ainda que alguém venha amarrá-la, continuará crescendo para a vertical. Assim deve ser todo cristão. Observe que o crescimento vertical, ou seja, é para cima. O crescimento não é horizontal, mas é vertical. Isso significa dizer, irmãos, que nós crescemos para Deus. A nossa vida deve ser um crescimento vertical. É por isso que ele diz, crescei no conhecimento e na graça. O apóstolo Pedro vai dizer primeiro na sua carta, capítulo 2, crescei do conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então isso já é a primeira lição que nós aprendemos, que devemos crescer verticalmente, crescer para Deus, diante desse mundo tenebroso. Isso é importante para nós. A segunda característica, eu não vou me alongar muito em cada característica, que são muitas, tem mais de 20 características, eu só vou separar aqui 5 características apenas, para a gente discorrer sobre eles. A segunda característica é a sua longevidade. Ela produz fruto durante 100 a 200 anos. Ela produz. Isso significa dizer que o crente, ele deve produzir sempre frutos de arrependimento, frutos que venham a dignificar o reino de Deus, fazê-lo crescer. Irmãos, aí a gente vai lá para João, capítulo 15, que Jesus vai dizer que ele é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor. Aquele que não dá fruta, ele vai e corta, mas aquele que dá fruta, ele vai e poda para que dê mais fruto. E aí eu quero já aproveitar para lhe dizer outra característica interessante da palmeira, é que ela não é podada pelo homem, ela é podada pelo próprio Deus. Porque ela cresce e não tem mais poda nas palmeiras. Então quem é que poda? É Deus. Ele nos poda para que a gente venha produzir mais fruto para o reino de Deus. Isso significa que vamos viver muito e produzir frutos para o nosso Deus. A terceira característica é que a palmeira, olha o que acontece, você pode cortar uma palmeira, mas não pode matar a palmeira. A maioria das árvores tem uma capa protetora chamada casca. Se você quiser matá-la, basta tirar a casca da árvore. Mas não é assim como a palmeira. Você pode cortar a casca de fora e ela não morre. Sabe por quê? Porque ela não pega os nutrientes de fora, como as outras árvores pegam os nutrientes de fora. A palmeira adquire os nutrientes que a mantém com vida de dentro dela. A força, a vida da palmeira não vem de fora, mas sim de dentro. Você pode encontrar a palmeira por fora, você pode feri-la, cortar a palmeira por fora, você pode feri-la por fora, claro, porém ela não morre, continuará viva por dentro. Isso é uma lição profunda demais, irmãos. Aí o que é que a gente vai nos remeter aqui agora? A palavra de Deus. O que é que diz lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, 16 a 18? Vai dizer assim, olha, por isso não desanimemos, ainda que o nosso exterior
esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias. Olha que beleza. Lembra da palmeira? As cascas você pode tirar e tirando, mas o nutriente dela é de dentro. Pois nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável, de valor eterno. Pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas. Ah, glória a Deus. Olha, irmãos, o crente, nós não vivemos pelas circunstâncias externas, claro, porque elas são temporais. E esse temporal, esse vendaval vai passar. E nós seremos mais felizes, porque somos alimentados pela rocha. Somos alimentados pelo Espírito Santo que está em nós. O nosso nutriente vem de dentro. É por isso que ele nos compara com uma palmeira, porque somos alimentados internamente. É por dentro que você é alimentado, irmãos. Você não é alimentado pelas circunstâncias, não. Pelas as coisas que acontecem ao seu redor. Se fôssemos depender disso, já estaríamos destruídos. Porque são acusações, são simulações, munições, contendas terríveis. Se nós fôssemos depender dessas circunstâncias, nós desistiríamos de tudo. Mas quem nos sustenta é o Espírito Santo. É Ele que nos dá esse caule. É Ele que nos dá esse nutriente. Né? Estamos desanimados? Somos desanimados muitas vezes, mas não destruídos. Porque quem nos constrói é o Espírito que nos fortalece. A outra característica, a quarta, é o florescimento da palmeira. Olha como diz o texto. Os justos florescerão como a palmeira. Por que florescer como a palmeira? As palmeiras florescem numerosas vezes, em abundância. O ano inteiro, em todas as estações, os insetos, especialmente as abelhas, encontram ali alimento e contribuem com a polinização. Depois das flores, os frutos. Os frutos são abundantes o ano inteiro, independente da estação. Eu estava pesquisando, irmãos, e descobri algo também profundo aqui. São mais de 10 milhões de flores que as palmeiras produzem. Imagine, 10 milhões de flores. O que é que isso significa para nossas vidas? Que temos que florescer sempre, mesmo diante das adversidades, mesmo diante dessa pandemia, mesmo diante dessa escassez. Vamos produzir sempre para a glória do nosso Deus, porque quem nos alimenta é Ele. E Ele vai dar sempre escape para nós. Ele vai trazer soluções para nossas vidas. Vai trazer soluções para essa situação que nós estamos passando. Isso é passageiro, irmãos. Sabe que outra característica profunda que também aprendemos aqui são as raízes. As raízes são profundas. Segundo estudos, diz que uma raiz chega a 3 a 4 quilômetros embaixo da terra. A raiz da palmeira desce dentro da terra até encontrar água. Enquanto outras plantas estão secando, ela tem a capacidade de florescer, mesmo no deserto, por causa das suas raízes. Estão seguras por uma raiz que vai muito profundo e não permite que os ventos a desloquem. Você já percebeu como a palmeira, aqui já é uma outra característica, mas vamos adentrar nela também, como os ventos batem forte numa palmeira e ela desce, às vezes vai até o chão, vai até lá embaixo, mas não, olha, de repente passa o vento, olha ela de novo em pé, olha ela de novo erguida, firme, sadia, robusta.
É assim a palmeira. Você é um crente palmeira. Ah, você não é um crente erva, não. Você é um crente palmeira que resiste a essas tempestades, que resiste a essas tormentas, que resiste a esses vendavais. Você vai passar por essa, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque você está firmado na rocha, que é Jesus. No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 27, ele diz assim, olha, 24 a 27, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não a põe em prática será comparado ao homem sensato que edificou sua casa sobre a areia. Mas nós não, edificamos a nossa casa sobre a rocha, que é Jesus. Rocha firme, rocha eterna, inabalável, indestrutível. É por isso que ninguém mata a palmeira, assim como não mata a mim nem a você. Pode até matar o homem exterior, mas o interior se renova a cada manhã. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom sempre. Está conosco, irmãos, fortalecendo a sua vida, fortalecendo o seu ministério, fortalecendo os seus projetos, colocando sempre em prática. E aqui ele só dá umas duas pinceladas também acerca do cedro, que é outra figura também importante aqui de planta que ele nos compara, que ele diz que os justos florescerão como uma palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Crescer, olha, florescer como uma palmeira, já falamos algumas características da palmeira, porque você floresce como uma palmeira, por quê? E agora ele diz que crescerão como cedro do Líbano. Ora, algumas características do cedro, uma delas, que aí vai se comparar também com a própria palmeira, quando a gente falou de rocha, suas raízes que abraçam a rocha. Em botânica, ensina-se que toda raiz, quando cresce muito e atinge a rocha, ela para de crescer. No caso do cedro do Líbano, a raiz continua a crescer em volta da rocha, abraçando-a. Enquanto algumas raízes veem na rocha um impedimento para a sua expansão, para o cedro, justamente o contrário. Quanto mais abraçado a rocha, mais firme ficará. Quem é a nossa rocha, irmãos? Jesus. Aleluia. É Jesus a nossa rocha. Então, quanto mais você está apegado a essa rocha, quanto mais você está abraçado a Ele, mais você tem forças para superar as adversidades que virão. É Ele que nos sustenta. Ah, irmãos, que coisa mais profunda. O cedro, ainda tem outras características do cedro também, coisa linda. É uma das madeiras mais importantes, inclusive, que foi construída os templos. No passado, muitas referências, eu apenas coloquei poucas aqui, porque o tempo não dá, e isso aqui, meu pastor Luciano, a gente é uma mensagem, está refletindo sobre a riqueza desse estudo, dessa palavra aqui, a gente prega o ano todo. Só se você quiser tirar só uma característica e separar e desenvolver. Só falando sobre crente palmeira, você prega o ano todo, só dizendo sobre cada característica dessa. Ele cresce lento, o cedro, mas é contínuo o crescimento. É perene. Tá vendo? É por isso que a vida cristã não é para você de uma noite para o dia mudar tudo. O crente que se converte hoje, amanhã você já quer que ele dê fruto. Não, tenha calma. Olha, o justo florescerá como uma palmeira e crescerá como o cedro. O cedro é crescimento lento.
Temos que ter paciência, mas é constante, mas é firme. E já falei também da questão da importância dessa madeira. O cedro é mencionado na Bíblia 75 vezes. Então perceba a sua importância. A bandeira do Líbano, é por isso que é cedro do Líbano, né? O Líbano do cedro. O cedro do Líbano, ele está no centro da bandeira do Líbano, né? O cedro. Engraçado, outra coisa interessante que eu encontrei também aqui no cedro, é que o cedro só é forte se ele crescer. Ele só fica realmente robusto à medida que ele cresce, ele vai ficando mais forte. E aí a gente vai entender, a nossa fortaleza está em Jesus. Quanto mais eu cresço, eu desenvolvo nele, através dele, mais eu fico fortalecido contra as hostes malignas. Eu fico fortalecido para vencer as agruras da vida. Eles, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ah, que coisa mais gostosa, irmãos. O crente só cresce na casa do Senhor. O que é que ele vai dizer aqui? No versículo 13, plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Isso aqui significa o quê? Congregar. É por isso que Paulo vai dizer assim, não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Não tem como você, que se diz crente, eu cultuo em casa, eu oro em casa. Sozinho não, irmãos. Aqui a importância, aqui é plantados na casa, os justos florescerão como palmeira, crescendo como cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Isso significa a importância de reunirmos. É por isso que Jesus, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles, ajudando nesse crescimento, ajudando nesta comunhão, ajudando na edificação. Assim é que nós cresceremos viçosos, como diz no versículo 14, na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e verdejantes. Não tem tempo ruim para o crente, não tem tempo de aposentadoria. Não tem aquela coisa de chegou, acabou meu tempo, agora é você jovem. Não, nós floresceremos até Jesus voltar, porque nós somos crente palmeira, nós crescemos como cedro, nós somos fortes, viçosos e verdes, bonitos, não é? Isso é uma coisa mais linda que a natureza, o verde da natureza. É isso que Deus nos comparou. E você é esse crente forte, vigoroso, mesmo diante dessas circunstâncias, Deus está com você. Deus está lhe ajudando a crescer na graça e no conhecimento. E para finalizar, eu deixo aqui para os irmãos um texto bíblico que foi um textuário nosso, né, nossa casa lá com meu pai, com meus irmãos, minha mãe. Era um textuário do nosso culto doméstico. Abacuque 3, 17 a 18. Diz assim, porquanto, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos da malhada não sejam arrebatadas, e no curral não hajam vaca. Todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Nada nos separará desse amor, nada vai nos destruir, porque estamos firmados na rocha. Somos crente palmeira. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça e que cada dia mais cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar por você nesse instante. Deus soberano, Pai eterno, louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, pela instrumentalidade dessa palavra. Muito obrigado, Deus, como a tua palavra é rica, como a tua palavra nos edifica cada dia. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, que nós cada dia mais venhamos a mergulhar no conhecimento dessa palavra, porque ela é doce como mel, ela é profunda, ela tem riquezas insondáveis. Ó Senhor, nos ajuda, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, em favor dos nossos irmãos de Maragos de Pinho, Pai. Atende às suas necessidades. Sabemos das dificuldades que eles estão passando, mas nós iremos ultrapassá-las, porque nós somos crentes palmeiras.
nós resistimos às intempéries, resistimos a esses vendavais, resistimos, Pai, a essas tempestades e ficamos firmes no Senhor. Continua, Pai, a abençoar o teu povo, especialmente nosso pastor Luciano, que tem conduzido bem esse rebanho, Pai. Alimenta o teu servo, fortalece na força do teu poder. Muito obrigado por tudo, Pai. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe a todos. Um abraço e muito obrigado pela essa oportunidade que me deste. Meu amigo, irmão, pastor Luciano. Deus abençoe.